Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina PPI em Libras. Hoje nós discutiremos alguns dos muitos mitos que povoam o imaginário das pessoas no que diz respeito à língua de sinais. Como texto base, vocês poderão estar consultando o texto da unidade 3 do livro base da disciplina, que trata dos conceitos e mitos em torno da língua de sinais. Os mitos que nós vamos ver aqui, como vocês podem conferir no texto base, foram convertidos em formas de perguntas com o objetivo de instigar mesmo em vocês uma reflexão inicial, ou seja, anterior à apresentação dos argumentos contrários a essas falsas ideias que se tem acerca da língua de sinais. As perguntas que nós vamos discutir e tentar responder nessa videoaula são: qual o correto? Língua de sinais ou linguagem de sinais? A língua de sinais é universal? Além disso, vamos tentar responder também se as línguas de sinais foram inventadas pelos ouvintes. A Libras é derivada de português? As línguas de sinais se resumem a gestos, mímicas ou pantomimas? Língua ou linguagem de sinais? Comecemos então por essa pergunta que é bem instigante. O termo linguagem se refere aí a toda forma de comunicação. Como exemplo de linguagem, nós podemos citar a comunicação animal, a arte como a dança, a pintura, a matemática e, por que não dizer, a própria língua. Dessa forma, podemos entender linguagem como um termo que expressa um conceito mais amplo, mais abrangente, diferentemente do conceito de língua, que se refere a um conceito mais específico, dado que a língua é um subtipo de linguagem. É justamente nesse subconjunto que nós vamos incluir a língua de sinais, dado que, como veremos nesta videoaula, as línguas de sinais exibem características, propriedades que lhe conferem aí o status de língua. Uma possível fonte para esse equívoco de imaginar linguagem de sinais é uma falsa ideia, é a concepção que muitas pessoas fazem de que as línguas de sinais não seriam então línguas naturais. Porém, além das evidências que vêm do campo da linguística, a ciência que estuda as línguas naturais, nós temos evidências robustas também em outras áreas de conhecimento, como a antropologia, por exemplo, que nos impedem hoje de continuar dizendo que as línguas de sinais não são línguas naturais. Sabemos, por exemplo, que as línguas de sinais emergem espontaneamente para atender às necessidades comunicativas das comunidades surdas, ou seja, ela não é um sistema artificial, porém, ela não é um sistema inventado por alguém. Há evidências também na psicolinguística que demonstram que as crianças surdas, por exemplo, aprendem a língua de sinais pela simples exposição e interação com usuários dessa língua, assim como as crianças ouvintes que adquirem a língua oral no relacionamento aí com o sujeito adulto e convive naturalmente com a criança. A língua de sinais é universal? Um outro mito que é bastante comum entre as pessoas ouvintes é justamente esse. Algumas pessoas acreditam que a língua de sinais é universal, porém, isso não é verdade. Uma forma de evidenciar isso pode ser mostrado a partir, por exemplo, da própria língua oral, que também não é universal. Assim como cada país tem sua língua específica, como o Brasil, português, Estados Unidos, inglês e por aí vai, as línguas de sinais também têm suas diferentes línguas nas diferentes localidades do mundo. Além disso, existem países em que há mais de uma língua de sinais. O Brasil, por exemplo, aqui próximo no Maranhão, nós temos a língua de sinais Urubu-Caapó, que é uma língua de sinais usada por uma tribo indígena. Podemos encontrar também evidências que a língua de sinais não é universal se nós compararmos línguas de sinais usadas em diferentes países, comparando aí palavras sinais, em que essas línguas passam a conferir o mesmo conceito. A Libras, por exemplo, expressa o conceito homem por esse sinal, homem.
Já na língua de sinais australiana, por meio desse sinal, homem. Na língua de sinais americana, ASL, homem é expresso por meio desse sinal, homem. E na língua de sinais turca, por esse sinal. Como se pode perceber, cada língua de sinais tem seus próprios sinais para expressar os conceitos, sejam eles concretos ou abstratos. Uma fonte para esse mito, essa ideia de que as línguas seriam então universais, é a associação de gestos e linguagem corporal ao uso da língua, o que leva muitos a entenderem que língua de sinais seja universal. Mas, como podemos perceber, essa é uma ideia equivocada. As línguas de sinais foram inventadas pelos ouvintes? Dissemos anteriormente que as línguas de sinais emergiram naturalmente. Se lembram disso? Para quê? Para atender às necessidades comunicativas das pessoas surdas espalhadas pelo mundo. Há evidências de que foi exatamente assim que aconteceu através de estudos sobre as línguas de sinais nicaragüenses. Por exemplo, até a década de 70, não havia naquele país, na Nicarágua, escolas de surdo. E por essa razão, os surdos viviam aí espalhados, né? E passavam a ter contato com os ouvintes, se comunicando através de gestos, de mímicas ou até mesmo de sinais caseiros. Uma vez que as escolas de surdas foram criadas naquele país, os surdos foram levados para as escolas e passaram a conviver aí diariamente em contato uns com os outros, podendo fazer o uso de sinais para se comunicar. O que se observou é que, com o passar do tempo, essa forma inicial, que no início era desregrada, foi paulatinamente se transformando no que hoje nós chamamos de língua de sinais nicaragüense, sem que tenha havido uma única interferência direta dos professores ouvintes daquelas escolas. Então vejam, nós temos evidências bastante concretas de que as línguas de sinais emergem naturalmente para atender às necessidades comunicativas das comunidades surdas. Então não é um sistema artificialmente inventado, portanto, elas não foram inventadas pelos ouvintes. Uma possível fonte para essa falsa ideia está naqueles sistemas artificiais de sinalização que foram desenvolvidos com fins de educação de surdos, para ensinar o surdo a ler, a escrever. Vocês podem lembrar que tais sistemas representam manualmente ou gestualmente a estrutura, as palavras da língua oral. Mas vimos que eles, enfim, não são a forma como os surdos se comunicam normalmente. Eles fazem uso de um outro sistema naturalmente estruturado, que é justamente a língua de sinais, que é regida por princípios aí diferentes daqueles que observamos nas línguas orais. Possivelmente as pessoas são levadas a imaginar que as línguas de sinais foram inventadas porque eles fazem uso dos alfabetos manuais, que aí sim, os alfabetos manuais foram criados pelas pessoas ouvintes. Quando Ponce de León chegou aqui, vale lembrar que Pedro Ponce de León foi o primeiro educador de surdos, ele introduziu o alfabeto manual da educação de surdos. Então, a língua de sinais, é bom lembrar, ela não se restringe ao alfabeto manual. Faz uso do alfabeto manual para fins específicos, mas língua de sinais não é o próprio alfabeto manual. Libras é derivada do português? Não. A Libras não é uma representação do português, pois ela contém estruturas e processos que o português não possui. Sabemos, por exemplo, que não vai existir uma correspondência 1 a 1 entre palavras do português para as palavras da Libras. Existem também outras diferenças, como morfológico, da estrutura interna das palavras. Português é uma língua, por exemplo, que tem concordância nominal. Palavras que se referem ao substantivo concordam em gênero com esse substantivo. E esse aspecto morfossintático, ele não é atestado nas línguas de sinais. A Libras tem história própria. Lembrem, Libras é originária da língua de sinais francesa. Uma possível fonte para esse mito seria então a influência do português na Libras. Por exemplo, o sinal importante. Eu tenho essa configuração de mão, que é a letra I do alfabeto manual,
e eu faço um movimento circular de baixo para cima e tenho aí o sinal importante. As línguas de sinais se resumem a gestos, mímicas e pantomimas? Não. Conversação entre surdos não é transparente para pessoas que não sabem Libras. Só entende uma conversação em Libras quem tem conhecimento da língua. As possíveis fontes para esse mito seria então o fato dos surdos fazerem uso de mímicas e às vezes de gestos em suas conversações. Muitos gestos de ouvintes também são incorporados à língua de sinais, como essa configuração de mão, que nós fazemos naturalmente, como legal. Né? Em Libras eu posso fazer o oi, tudo bem? Posso fazer também o sinal de avaliar. Ou então, o sinal de aspectos positivos e negativos. Resumindo, nossa aula esclareceu alguns mitos, que resumidamente são esses: língua de sinais e não linguagem de sinais. A língua de sinais não é universal. As línguas de sinais não foram inventadas pelos ouvintes. A Libras não é derivada do português. E as línguas de sinais não se resumem a gestos, mímicas e pantomimas. Maiores esclarecimentos e mitos você vai poder conferir no material da nossa disciplina. Espero que tenham gostado da nossa segunda videoaula. Obrigada por sua atenção.